episódio de hoje, vamos abordar o paciente canino que se apresenta para atendimento de urgência com um quadro de dificuldade respiratória, sintoma que chamamos tecnicamente de dispneia. Essa é uma situação extremamente comum, uma das mais corriqueiras em plantões veterinários. Se você é um vet que faz plantão, provavelmente já se deparou com isso. Se você é um estudante de veterinária, provavelmente vai fazer plantões logo que se formar e com certeza vai encarar este tipo de atendimento. E se você é um tutor, eu desejo que isso não aconteça com seu animal, pois é uma situação que gera muita angústia. Mas é preciso saber que é uma situação de urgência e que seu pet precisará logo de um atendimento veterinário especializado. Bem, a dispneia é uma situação bastante delicada, onde muitas vezes existe risco de perder o paciente. E esse quadro pode ter como origem diversas doenças, que vão desde doenças respiratórias, como bronquite, colapso de traqueia, pneumonia, paralisia de laringe, síndrome braquicefálica, mas tem também a insuficiência cardíaca como um dos principais diagnósticos diferenciais em relação a estas afecções respiratórias. O paciente com dificuldade respiratória deve ser manipulado com muito cuidado, com muita cautela, pois uma manipulação inadequada pode desencadear uma descompensação respiratória ainda mais grave, podendo inclusive evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Portanto, nós devemos evitar colocar o animal em certas posições enquanto ele está descompensado. Por exemplo, em decúbito lateral, que é uma das principais posições para fazer exames que serão fundamentais para investigar a causa da dispneia, como o ecocardiograma e a radiografia torácica. Mas como suspeitar de insuficiência cardíaca justamente naquele momento em que o paciente ainda não tolera a realização de exames complementares? E nesse ponto entra o tema central do que quero falar, que é como a ausculta pode auxiliar a identificar se o cão está com dispneia por insuficiência cardíaca. Até porque a ausculta exige mínima manipulação do paciente, é extremamente segura e tem como melhor posição o animal em estação, ou seja, em pé apoiando as quatro patas, posição esta que não prejudica a respiração do paciente. Para iniciar esse raciocínio clínico, é preciso lembrar a fisiopatologia da insuficiência cardíaca congestiva, que se manifesta de forma diferente de acordo com o lado do coração que está afetado. Uma insuficiência cardíaca direita tem como principal consequência o acúmulo de líquido abdominal, chamado ascite, e pode ainda causar o acúmulo de líquido livre no tórax, chamado efusão pleural. Esses sinais até podem cursar com dificuldade respiratória, no caso da ascite por compressão do diafragma e no caso da efusão pleural por diminuição da expansão pulmonar. Mas quero me concentrar aqui na dispneia causada pela insuficiência cardíaca esquerda, que é a mais comum. A ICC esquerda se manifesta na forma de edema pulmonar, acúmulo de líquido no tecido pulmonar. É praticamente como se os pulmões estivessem encharcados por líquido, o que explica a intensa sensação de falta de ar observada nesses pacientes. Então, se estamos diante de uma dispneia causada por ICC esquerda, é esperado que exista uma cardiopatia estrutural subjacente afetando principalmente o lado esquerdo do coração. Podemos pensar em doenças como degeneração valvar mitral, cardiomiopatia dilatada, estenose subaórtica. Então, temos que lembrar os focos de ausculta cardíaca associados a estas doenças de lado esquerdo, que são o foco da válvula aórtica e o principal deles, o foco da válvula mitral. Quem acompanha o canal
ou já estuda a cardiologia de cães, sabe que nessa espécie a doença mais comum é a degeneração valvar mitral. Essa é a causa mais provável de ICC esquerda em cães. Vamos ouvir primeiro o som típico de uma válvula mitral degenerada, o sopro sistólico de regurgitação gravado em foco mitral. Na doença valvar mitral, existe, de forma geral, uma relação entre intensidade do sopro e gravidade da regurgitação valvar. Assim, muitos cães que desenvolvem edema pulmonar cardiogênico apresentam sopros de intensidade moderada a alta. Agora, vamos ouvir o som típico do edema pulmonar, um som chamado crepitação, que é mais comumente evidenciado na região caudo-dorsal de lobos pulmonares. Isso quando falamos de uma crepitação por edema pulmonar cardiogênico. Embora a crepitação também possa ocorrer em outras doenças pulmonares, quando ela está associada a um sopro compatível com doença cardíaca esquerda em um paciente dispneico, a suspeita de edema pulmonar cardiogênico se torna relevante. Agora, após ouvir os dois sons de forma separada, vamos fazer um mix deles, para ver como fica a ausculta deste paciente com edema pulmonar por insuficiência cardíaca esquerda. Para facilitar a identificação, percebam que o som de maior frequência corresponde ao sopro cardíaco, enquanto o de menor frequência corresponde à crepitação pulmonar. Se você está começando na prática clínica veterinária, aproveite este momento para treinar sua ausculta. Tente estimar a frequência cardíaca e a frequência respiratória deste paciente e deixe sua resposta nos comentários. Percebam que, isoladamente, nenhum desses achados confirma o diagnóstico, mas a combinação deles aumenta significativamente a suspeita de edema pulmonar cardiogênico em um cão dispneico. Agora que já aprendemos a identificar se a ausculta sugere que a dispneia é por insuficiência cardíaca, qual a importância disso? Fazer essa identificação permite uma abordagem terapêutica visando estabilizar o paciente, com manejos como o uso de diurético injetável e a suplementação de oxigênio, para posteriormente, após uma melhora do padrão respiratório, seja possível realizar os exames que aí sim irão definir o diagnóstico mais preciso. Para aqueles já mais experientes, me contem nos comentários qual costuma ser a sua abordagem inicial para estabilizar um cão com suspeita de edema pulmonar. Vamos aproveitar esse espaço para trocar experiências e discutir diferentes estratégias de manejo. Como consideração final, percebam que, em poucos segundos de ausculta, com mínima manipulação do paciente, já é possível direcionar o raciocínio clínico para uma das principais causas de dispneia em cães. A ausculta não substitui exames como radiografia e ecocardiografia, mas ajuda a identificar quais pacientes podem estar diante de uma insuficiência cardíaca congestiva e precisam de uma estabilização imediata antes mesmo da investigação completa. Bom, amigos, esse era o conteúdo que eu gostaria de trazer hoje e nos vemos nos próximos episódios.